graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que veio compartilhar a palavra de Deus. Vamos meditar, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quero estar aqui inspirando você a fazer devocional todos os dias, né? Todo dia você pega a sua Bíblia, vai para o seu secreto com o Senhor. Tire um momento de meditar, de ouvir a Deus, de conversar com o Senhor, escrever o seu momento com Deus, né? De meditar na palavra, de buscar entendimento, de ouvir a voz de Deus. Quer ouvir Deus? Leia a Bíblia, porque é o próprio Deus falando conosco. E eu estou aqui para inspirar você a todos os dias pegar a sua Bíblia e ouvir a voz de Deus. Amém? E crescer na graça e no conhecimento da palavra. Hoje nós vamos meditar no 2 Reis, capítulo 5, fala uma história bem conhecida, a história de Naamã, né? E eu quero pedir primeiramente que você se inscreva, deixe o seu like, curta, comenta, compartilha, você estará me ajudando a semear esta palavra, né? E quando você faz isso, você será um missionário que está plantando a semente da palavra de Deus e Deus dará o crescimento no tempo devido e determinado pelo nosso Deus, que sabe de todas as coisas. E a história vai dizer assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Né? Aquela menina aqui, ela falou assim: olha, se o Senhor, o meu patrão, né, Naamã, for diante do profeta, ele vai ficar curado da lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10.000 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegar a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure a sua lepra? Pelo que deverás notar e peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veja, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairia, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana, Fapar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizer-te a ele: lava-te e ficarás curado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou curado. Aleluia, irmãos e irmãs. Nós vemos aqui nessa palavra, né, pontos chaves e poderosos, né, sobre a cura deste homem, né? Como fala a Bíblia,
Naamã, um comandante, né, um homem de boa posição, mas estava leproso, estava doente. E ali na sua casa havia uma menina, né, que foi levada como escrava, e ali ela estava a serviço da mulher de Naamã. E ela se põe ali, mesmo na posição de escrava, mesmo porque não é fácil, né, ser escrava, numa posição que não era boa, mas ela estava ali com o coraçãozinho temente a Deus e servindo ao Senhor, né? Ali ela faz uma indicação, ela fala assim, olha, se o meu patrão, se Naamã, se o comandante fosse, né, até ali a cidade de Israel, né, ali ao profeta, ele certamente vai ser curado, né? Ali ela mostra a fé dela, ali ela demonstra qual era a sua religião, a quem ela servia, né, ao Deus de Israel. E ali ela fala e ela indica, né, uma pessoa que servia ao Senhor, estava ali, né, servindo a Deus, independente da condição que ela estava ali como presa, como escrava, mas ela não deixou de servir ao Senhor, ela não deixou de fazer o bem ao próximo. E aquela menina ali dá a indicação, Naamã vai até o seu senhor, ele envia uma carta. Ali o rei de Israel, ele, né, pegou como ofensa, né, na verdade, mas era porque tinha que ir até o profeta, né? E Eliseu fala aqui, né, porque ela rasgou as vestes, né? Mande para mim, que você não sabe que tem Deus, né, o nosso Deus, ele cura, ele salva, ele liberta. E ali ele foi enviou Naamã até o profeta Eliseu, e Eliseu ali dá uma orientação, né? Vá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes e você será curado. Como é lindo o nosso Deus, né? Porque Deus ele dá orientações específicas para cada um de nós. Por isso que é a importância da gente buscar a Deus e ouvir a Deus. O que Deus tem comigo é diferente do que Deus tem para você. Deus às vezes vai me dar uma orientação que não serve para você. Deus vai dar uma orientação a outra pessoa que não serve para mim. Por isso a importância da gente ter intimidade com Deus, da gente ouvir a Deus. E por mais estranha que seja, né, como Deus faz as coisas estranhas e as pessoas acham loucas as coisas, mas é para mostrar que Ele é Deus, que não existe nada impossível, nada está fora do alcance das mãos de Deus. Se Deus deu uma orientação, por mais estranha, né, que seja, nós viemos obedecer, sabe? Porque o nosso Deus, ele é grande, poderoso e dono de todas as coisas, né? Ele sabe o que está fazendo. Para a gente pode ser estranho. Aqui Naamã ficou bem indignado com aquela direção. Por que o profeta não chegou e pôs a mão e eu fiquei curado? Mandou eu mergulhar nos rios de Israel, nesse rio Jordão. Será que lá de onde eu venho, das outras cidades, lá não tem um rio melhor do que esse aqui de Israel, né? Mandar eu mergulhar? Quando fala a passagem lá em versículo 12, não são porventura Abanas, Fapar, rios de Damasco melhores do que as águas de Israel, né? Naamã estava indignado com aquela direção. Deus estava ali trabalhando do jeito que Naamã necessitava. Isso acontece em nossas vidas. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe onde tem que quebrar algumas coisas, né, que precisam ser tiradas da minha vida, né? Quem sabe o orgulho, né? Às vezes é a inveja, às vezes são muitos sentimentos, irmãos. É bem particular, sabe? Porque o nosso Deus, ele é um pai que conhece cada filho, sabe? Você sabe lidar com seus filhos. Se você tem mais de um filho, você sabe o que cada filho é de um jeito e que se você fizer de uma forma, talvez prejudique mais, então você tem que ser mais duro com ele. E outros filhos você fala mais amigavelmente, ele te respeita, ele te obedece. Deus sabia qual era a ordem que estava dando ali, né, através do profeta para Naamã, e sabia o que era que ele precisava. E com a gente vai ser do mesmo jeito, sabe? Deus, ele sabe qual é a orientação, e às vezes a orientação vai ser um pouco estranha, mas que a gente não perca a fé, né? E que a gente tenha fé que Deus vai fazer, independente da circunstância, pode parecer estranho, mas o Senhor vai trabalhar, o Senhor vai fazer,
né? Nós vemos aqui o exemplo da menina servindo ao Senhor, nós vemos o exemplo de Eliseu nessa história, que era homem de Deus, né? Servos e servas do Senhor tem, e não importa onde o lugar onde nós estejamos, que nós estejamos prontos a servir ao Senhor. Nós vemos isso quando essa menina está ali presa, mas ela está fora do seu país, está presa, cativa, mas mesmo assim, né, independente das circunstâncias, ela estava servindo ao Senhor, porque ela deu uma indicação ali, né, enviada do céu para aquele homem, né, ela estava sendo luz na vida daquele homem, na vida de Naamã, mostrando ao caminho, olha, o caminho é aqui, sabe? Seguir ao Senhor, o caminho é aqui, né? É com Jesus, é transformação de vida, é mostrar quem é o nosso Deus, né? É testemunho, é mostrar quem é o Deus que nós servimos. E assim aconteceu nessa história. Naamã, né, ali indignado por mergulhar, que não queria, né, fazer conforme o profeta, mas ali um dos seus servos, né, aqueles que estavam com ele, que era comandante, um dos seus soldados, ele fala assim aos seus servos, meu pai, no caso, meu patrão, né, porventura, né, o homem de Deus, né, ele só mandou você se lavar 7 vezes. O que custa você fazer, né? Faça. Se der certo, glória a Deus. Se não der, por que você não tenta, né? E ali depois, né, depois daquela instrução, né, ele foi lá e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E conforme a palavra do homem de Deus, como diz no versículo 14, conforme a palavra do homem de Deus, a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado, né? Toda a lepra de Naamã foi curada. Quando Naamã resolveu obedecer ao Senhor aquela instrução, ele pôde ver o milagre acontecer em sua vida. Que nós possamos aprender com essa palavra, meu irmão e minha irmã. Se Deus lhe deu uma orientação, pode ser que seja estranha aos seus olhos, mas obedeça ao Mestre, obedeça ao Senhor. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você. Talvez Deus tenha te dado uma orientação totalmente diferente e para mim outra. Mas que nós possamos seguir aquilo que Deus falou que é para fazer. Continue. Mas continue também a buscar o Senhor, porque a qualquer momento Ele pode te dar uma nova orientação. Mas enquanto Ele não te dá uma nova orientação, permaneça naquilo que Deus te deu, naquela última orientação que Deus te deu. Eu estou lendo um livro que fala que, e ali a pastora, ela fala assim, que os soldados, quando eles se perdem na batalha, eles têm que continuar na última instrução que foi dada pelo seu comandante. E ali eles não fazem outra coisa diferente, mesmo que tenham se perdido, mas eles não vão mudar a rota daquilo que eles foram ordenados a fazer, porque foi o último mandato que foi dado ali, a última coisa que o seu comandante falou, eles têm que permanecer naquilo. E a mesma coisa na vida com Deus, é isso que estava dizendo no livro, né? Que a gente continue na última palavra que foi dada. Se Deus me deu uma orientação, eu vou continuar fazendo. Pode ser que eu não esteja vendo nada, mas se Deus não falou que é para eu fazer outra coisa, eu vou continuar naquilo. E da mesma forma vai ser na sua vida, né? Enquanto Deus não mudar a rota, continua e permanece. Por mais que você se sinta um pouco perdido na orientação, talvez não esteja mais acreditando, está demorando de acontecer, né? Mas permaneça, né? E busque a Deus. Busque sempre, incessantemente, busque a Deus para ouvir as suas orientações. Amém? Que possamos ser servos e servas do Senhor para servir a Deus, independente das circunstâncias em qualquer lugar, mas que estejamos servindo a Deus, mostrando quem é o nosso Deus, nosso Pai querido e amado, e ajudando outras pessoas, independente das nossas circunstâncias. Amém? Deus abençoe sua vida, que seu dia seja cheio e repleto da presença do Senhor. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.